Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais uma aula de contabilidade. Nessa aula de hoje nós vamos falar aqui da apuração do resultado do exercício. Então nós vimos, né, a gente já estudou contabilidade como ciência, né, ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro, objeto, patrimônio, objetivo, fornecer informações, o campo de atuação, as IENDA, que são entidades econômicas administrativas. Então a contabilidade ela tem uma função econômica. E essa função econômica é apurar o resultado do exercício. Essa apuração do resultado, né, a gente vai confrontar receitas e despesas obedecendo ao regime de competência, certo? Aí a gente apura o resultado. Pessoal, lembrando, receita não transita no balanço patrimonial, né, mas ela repercute, porque a receita sempre ela faz o quê? Ou aumenta o ativo ou diminui o passivo. As despesas também não transitam no balanço, mas ela diminui o ativo ou aumenta o passivo. Aí como é que você faz? Elas, né, reflete lá no balanço patrimonial, mas depois você pega e confronta receita e despesa, apura o resultado e esse resultado você incorpora no balanço patrimonial. Não é isso? Então, perfeito. Aí você incorpora ali o resultado no balanço patrimonial. Então é isso que nós vamos ver. Agora, olha só. Esse confronto de receita e despesa obedecendo ao regime de competência, a gente vai mostrar como é a apuração aqui. Claro, para você ter um sustentáculo para a gente andar. Mas isso aqui vai ser evidenciado em uma demonstração própria. A gente vai estudar isso aí, que é a demonstração do resultado do exercício. Ou seja, como é que é feito, né? Vai partir lá das vendas para chegar ao lucro ou para chegar ao prejuízo do exercício. Beleza? Então isso vai ter um demonstrativo próprio, mas a gente precisa saber que a gente encerra as contas de resultado, certo? E é isso que nós vamos fazer. As contas de resultado, elas são temporárias. A vida delas é um exercício social. Ao fim de cada exercício social, as contas de resultado serão encerradas para apuração do resultado do exercício. Então vamos na tela? Apuração do resultado do exercício, ARE. Aí nós temos aí a apuração do resultado do exercício. Pessoal, então, olha só, as despesas, pessoal, as despesas, elas vão ser sempre o quê? Sempre debitadas. As receitas, elas vão ser sempre creditadas. Ó, 80, 90. Aí no final lá do exercício, ó, despesa é sempre debitada, receita é creditada. A não ser se tiver um erro, que aí você vai estornar. Se você debitou erradamente, você acredita. Aí quando chega lá na apuração do resultado do exercício, né, aqui vão ter as despesas e aqui vão ter as receitas. Aí é assim, ó, eu quero trazer essas despesas para esse lado. Ah, certo. Aí para eu trazer essas despesas para esse lado, eu vou pegar aqui, ó, e encerrar. Essas contas, elas serão encerradas para apuração do resultado do exercício. Eu faço aqui ó, 10, aí trago para aqui. Aí vou trazer para aqui. Ó, 10. Aí depois eu vou encerrar aquela de 30, ó, 30. Lançamento 2. Aí quando eu fiz isso, esse saldo aqui ficou zerado. Aí eu trouxe isso para aqui, ó, 2, 30. O que foi que eu fiz? Eu trouxe essas despesas que estavam aqui para aqui. Foi isso que eu fiz. E para eu fazer isso, eu tive que encerrar as contas de despesa. Despesa é sempre debitada para eu encerrar. Eu acredito para levar esse saldo da despesa para a apuração do resultado do exercício. É isso aí que é feito com as despesas. Ah, certo, Silvão. E as receitas, Silvão? As receitas, pessoal, elas são sempre creditadas com, né, exceção do resultado do exercício. Que o resultado do exercício eu vou encerrar as receitas. Se ela está com saldo aqui, credor, para eu encerrar eu tenho que fazer o quê? Debitar. Aí eu debito aqui 80, aí eu vou trazer para onde? Eu vou trazer aqui para o resultado. Ó, eu debito aqui e credito aqui. Certo? Lançamento 3. Eu já tinha feito um aqui, lançamento 3. E depois eu vou pegar os 90. Ó, 90. Lançamento 4 e vou encerrar. Aí eu zerei essa conta. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Em linha curta e grossa, o que foi que eu fiz? Deixa eu botar aqui vermelho, né, para você ver, né, com mais, ó, 90, lançamento 4. O que foi que eu fiz aqui na apuração do resultado? Eu trouxe o saldo das despesas para aqui e eu trouxe o saldo da receita para o lado direito. Foi isso que eu fiz.
Ah, rapaz, é mesmo. Então isso que é a apuração do resultado do exercício. Você abre essa conta ARI, traz, ó, encerra as contas de despesa. Como é que você encerra as contas de despesa? Despesa tem saldo devedor. Para você encerrar, ela tem que ficar com saldo zero. Você acredita que é justamente, ó, para trazer esses 40 para aqui, o resultado, a apuração do resultado. As receitas eu debito para quê? Para trazer esses 170 para aqui, certo? A grande coisa é essa. Então você está vendo que na apuração do resultado do exercício, despesa vai ser o quê? Creditada. E receita vai ser o quê? Debitada. Não é isso? Porque o normal é que despesa seja sempre debitada e receita acreditada. Com exceção de duas situações. Se tiver erro, você tem estornar. Estornar é lançamento inverso. Então, se você debitou uma despesa erradamente, para você estornar, você tem que acreditar. Então, você só acredita a despesa em duas situações. Se for erro, você tem que estornar, ou então, nesse momento aqui, a apuração do resultado do exercício. Ah, certo. Aí vamos ver aqui, né? Olha só para a gente fixar aqui a apuração do resultado do exercício. Vamos fazer aqui. Aí, olha só. Aí você tem vários razonetes lá de salário, despesa com salário, 50 mil. Aí você pode pegar, pessoal, essas despesas e trazer. Você vai. Qual é a grande coisa? Eu trazer 50 e 30 para aqui. Eu posso fazer assim, ó. 50 mil, lançamento 1, eu creditei, trago para aqui. 50 mil, lançamento 1 a débito. 30 mil, ó, despesa, eu credito para encerrar, lançamento 2, eu trago o saldo dela para aqui. Então, com isso, eu trouxe, na realidade, essas duas despesas, 50 e 30. Ah, foi. Receita, eu faço o quê? Eu debito, ó, lançamento 3, trago para aqui, ó, 100 mil, lançamento 3. E receita financeira, que é receita, para encerrar, eu faço o quê? Debito, né, 100 mil. E aqui, 60 mil, lançamento 4. 60 mil, lançamento 4. Aí eu vou pegar aqui, deu quanto? Deu 80 de despesa, 160 de receita. O lucro foi quanto? O lucro foi 80 mil. Certo? Então, uma maneira é essa aqui. Quando você pega, pessoal, isso que nós estamos fazendo, ó, você pegou, qual foi o lançamento 1? O lançamento 1 é assim, eu debitei a ARI e eu creditei quem? Ó, lançamento 1, debitei a ARI e creditei despesa com salários. Lançamento 2, o que foi que eu fiz? Ah, eu debitei ARI e creditei quem? E creditei despesa com aluguel, ou simplesmente aluguel. Não foi isso aí? Foi. Aí presta atenção para você ver como é lindo. Você pode encerrar as despesas com lançamento de primeira fórmula. Pode. Pode encerrar com lançamento de primeira fórmula. Mas você, ó, isso aqui foi quanto? Foi o salário 50 mil e esse aqui 30 mil. Mas você pode encerrar essas despesas com um lançamento só. Pode. Um lançamento só de que fórmula então, Silvão? Ó, aqui você debitou ARI e aqui você debitou ARI. Então você pode debitar ARI e creditar todas as despesas que você tiver. Despesa 1, credita despesa 2. Ah, certo. Então a gente pode fazer isso? Pode. Então você vai debitar ARI de quanto? Você debita ARI de 80 mil. Aí credita despesa de 50 e credita despesa de 30. Eu já te expliquei que um lançamento desse aqui, quando você tem uma conta debitada e duas ou mais contas creditadas, é 12. 12 é lançamento de que fórmula? De segunda fórmula. Então, se ligue, as despesas, elas podem ser encerradas com lançamento de segunda fórmula, que eu vou debitar a ARI, né, pelo valor total das despesas e vou creditar todas as despesas. Ah, certo. E faz aí no razonete como seria. Vou fazer agora, para isso ficar claro na sua cabeça. Ó, eu peguei aqui, vi, ó, vou fazer um lançamento só. Aí eu pego aqui 50 mil, lançamento 1, pego aqui 30 mil, lançamento 1. Ou seja, eu creditei 80 mil. Aí eu vou aqui, ó, num debito 80 mil. Ah, então quer dizer que esse 1, ele vai ter aquelas duas contrapartidas lá. Ó, debitei ARI,
creditei despesa com salário e creditei aluguel. Debitei ARI, creditei despesa 1 e creditei despesa 2. Então, você jogou um valor da despesa lá no ARI e a contrapartida você saiu encerrando todas as despesas. Então, as despesas podem ser encerradas com que lançamento? Com lançamento 12. Ó, um débito lá no ARI e credita todas as despesas. 12 é lançamento de segunda fórmula. Beleza. Aí nós vimos as receitas também, dali, as receitas. Ok, Silvão. Aí as receitas a gente encerrou, debitou aqui, creditou aqui, creditou aqui. Perfeito. Então qual foi o lançamento ali que a gente fez, se você for olhar, da receita? Ó, esse a gente debitou receita com serviços e creditou, ó, creditou ARI. De quanto? De 100 mil. Ah, certo. Aí você fez outro lançamento. Debitou, as receitas são debitadas, em contrapartida com ARI. Aí debitou receita de quê? Financeira. Creditou ARI. De quanto? 60 mil. Então aqui, pessoal, como você debitou a mesma conta, ó, mais de uma conta debitada, você pode fazer isso através de um lançamento só. Pode. E que lançamento seria esse, Silvão? Esse aqui, ó qual é o lançamento. Vamos lá aqui nesse cantinho mesmo. Você debitou receita, ó, a gente debitou receita com serviços, certo? Debitamos receita financeira de 100 mil e de 60 mil. E creditamos quem? Creditamos o ARI. O ARI, ó, você faz um crédito só aqui no ARI de 160 mil. Ou seja, no lugar de você fazer vários créditos no ARI, você vai fazer, nesse caso, um crédito só. Você vai pegar e encerrar essas contas de receita, ó, lançamento 2, aí traz o saldo delas tudo para aqui, 160 mil, lançamento 2. Se é lançamento 2, quer dizer que aqui tem as contrapartidas, entendeu? Esse é o crédito e ali você tem os débitos correspondentes. 2 aplicações e uma origem. Aí nós temos aqui, ó, foi esse lançamento que a gente fez, né? Que nós fizemos ali. Debitamos, ó, debitamos receita de serviço e creditamos ARI. Debitamos receita financeira e creditamos ARI. Aí nessa última forma aqui agora, eu debitei as duas contas, debitei receita de serviço e receita financeira e creditei ARI pelo valor correspondente. Ou seja, 2 contas debitadas e 1 conta creditada. Isso é lançamento de quê? Isso é lançamento de terceira forma. Pessoal, às vezes a banca cobra esse negócio, né? Então você pode encerrar as contas de despesa e receita com lançamento de primeira fórmula, pode. Mas se você quiser fazer um lançamento composto, as despesas, elas serão encerradas com lançamento de que forma? Segunda fórmula. Por que segunda fórmula? 12, ó. Porque você vai debitar um ARI, só um valor no ARI, e credita todas as despesas. Porque a despesa para encerrar você acredita. E a receita? A receita tem saldo credor. Então, para eu encerrar, eu vou debitar. Aí você vai debitar todas as receitas lá e fazer um crédito só no ARI. Lançamento 21. 21 em terceira fórmula. Então, as despesas, elas podem ser encerradas com lançamento de segunda fórmula e a receita pode ser encerradas com lançamento de terceira fórmula. Beleza? Então, ficar atento para esse negócio, né? Aí depois, a gente pegou, apurou o lucro aqui. O lucro deu 80 mil. O lucro aqui no ARI, só para a gente já estava aqui, né? Esse lucro deu 80 mil. Aí, pessoal, aí você vai destinar isso aqui para a conta lucros ou prejuízo acumulado, que é ela que vai fazer a distribuição do lucro, certo? Beleza. Então aí você pega, olha só, debita essa conta aqui, ó, debita o ARI, encerrou, porque essa conta também é uma conta transitória. Ela só é utilizada para apuração do resultado do exercício. Depois que você apurou o resultado do exercício, você encerra. Ah, certo. Então debita essa conta e vai creditar lá em lucros acumulados, certo? Esse lançamento que você faz, ó, debitando o ARI, porque a ARI terminou com um resultado positivo. Então toda vez que no encerramento de ARI você debita, foi porque a empresa teve lucro. Ah, então debita a ARI e acredita lá, no caso, ó, lucros acumulados, certo?
Aí foi lucros acumulados. Silvão, e se tivesse prejuízo? Se tivesse prejuízo era diferente. Para você encerrar, você teria que creditar o ARI, ó. Creditava o ARI e debitava lá prejuízos acumulados, certo? Então isso aqui, quando você vai encerrar a ARI creditando, é porque o resultado do período foi negativo. Quando você encerra a ARI debitando, ó, debitou. Se era uma conta de resultado, e eu estou debitando para encerrar, é porque ela terminou com saldo credor. Vamos começar a raciocinar assim. Se ela também é uma conta de resultado e eu estou debitando para encerrar, é porque ela terminou com saldo credor, foi lucro. ARI credor é lucro. ARI credor é lucro, ARI devedor é prejuízo. Certo? Então, toda vez que você debita a ARI para fazer a transferência, é porque a empresa deu lucro. Você acreditou ARI para encerrar a conta ARI, é porque a empresa deu prejuízo. Aí você jogou aqui, né, debitou aqui, creditou aqui em lucros acumulados. Aí essa conta lucros acumulados vai pegar aquele valor e vai dar as destinações. Aí pode destinar o lucro para dividendos, pode pegar o lucro para aumentar a capital, pode pegar o lucros para destinar para reserva de lucros, por exemplo. São algumas das destinações do lucro, certo? Mas aí primeiro vai para essa conta, aí depois é que é dada a destinação do lucro, certo? Depois se dá a destinação do lucro. E toda destinação do lucro, pessoal, que você for dar, toda destinação, ela vai sempre, qualquer que seja a destinação do lucro, ó, ela vai partir de onde? De lucros acumulados, certo? Toda destinação. É a origem. A destinação do lucro, a origem do lucro, você vai debitar lá lucros acumulados e creditar quem? E creditar dividendos a pagar, né? Credita lá reserva de lucros, credita o que for, certo? Então é isso aí, né? Essa é a destinação do resultado. Aí nós temos, ó, a apuração, né? A apuração do resultado do exercício ARI. A apuração do resultado tem por objetivo avaliar se a empresa obteve lucro ou prejuízo, certo? E sendo realizado por meio de confronto das receitas e das despesas no período. Perfeito. Aí o ARI reúne diversas informações referentes a receitas e despesas, com o intuito de coletar os dados para a DRE. O ARI, apuração do resultado do exercício, é uma apuração geral, ó, de receitas e despesas, e não precisa ser realizado somente na entrega da DRE. A DRE é um demonstrativo obrigatório. Essa apuração você pode fazer em vários momentos para saber qual foi o resultado do mês, da semana, do que for. Não precisa somente ser anual. Encerramento das contas de resultado. Ao final do exercício social, deve-se proceder ao encerramento das contas de resultado, através dos lançamentos de encerramento. As contas de receita são debitadas, transferindo seu saldo para o quê? Para o resultado do exercício. As contas de custos e despesas são creditadas, transferindo seus saldos para débito da conta resultado do exercício. Então, custos e despesas são creditadas e receitas são debitadas. Aqui funciona de forma diferente conforme nós mostramos para vocês. A destinação do resultado a receber por transferência o total das receitas a crédito e o total dos custos e despesas a débito, a conta resultado do exercício, que é uma conta também transitória, depois ela vai ser encerrada, deverá apresentar saldo credor se foi lucro ou saldo devedor prejuízo, que será transferido para o quê? Para o PL, encerrando ali aquela conta de apuração do resultado do exercício. Vamos lá! Vamos ver aí se a gente, né, já se ligou como é que funciona ali o resultado. Em relação a fatos e registros contábeis, correção de erros e apuração de resultado, julgue o item subsequente. O resultado obtido na conta de apuração do resultado do exercício será o lucro do período ou prejuízo, caso seja diferente de zero. Lucro é quando a receita é maior do que a despesa, né? Prejuízo, despesa maior que a receita, caso seja diferente de zero. Tá lindo, né? Tudo correto ali, certinho. A apuração do resultado de um exercício social é feita por meio de crédito às contas de receita. Não, não. Na apuração do resultado, pessoal, você pega as receitas que tem saldo credor, você faz o que na apuração? Debita aqui, ó, na apuração. Então ele fala por meio de crédito às contas de receita. Não, débito, receita e crédito, despesa. Portanto, é errado aí a questão. Próxima questão, né?
nós temos aí, no item é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada acerca de escrituração e análise e conciliações contábeis. Os lançamentos de ajustes realizados no final do período contábil tornaram uma situação patrimonial líquida negativa em positiva. Tornaram um PL que era negativo em positivo. Nessa situação, os saldos credores das contas de resultado superaram os saldos devedores das outras contas de resultado. Olha só, pessoal, aqui você tinha, olha só, você tinha um PL, vamos supor que um PL era de 30, negativo, devedor. Você tinha um PL devedor, né? E depois que apurou o resultado do exercício, ele passou a ser, por exemplo, 50 credor. Pessoal, é isso que ele está dizendo. Os lançamentos de ajuste realizados ao final do período tornaram uma situação patrimonial que era negativa, ó, PL era devedor, ó, em um PL credor. Para que o resultado torne isso, o resultado tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Você tem que creditar uma conta aqui, ó. Tem que creditar uma conta aqui, para transformar aquilo que era saldo devedor em saldo credor. Nesse caso aqui, qual seria o crédito que eu tenho que dar? Se ele estava com 30 devedor, as receitas têm que ser maiores que a despesa, enquanto em 80. Porque aí você vai ter um lucro de 80, compensa lá o que você tinha negativo e ainda fica com 50. Então isso só acontece se tiver o lucro. E lucro é o quê? É receita maior do que a despesa. Então, ó, os lançamentos de ajustes realizados ao final do período contábil tornaram uma situação patrimonial líquida que era negativa, um PL negativo, em positivo. Nessa situação, os saldos credores das contas de resultado superarão os saldos devedores das outras contas de resultado, né? Os saldos credores da conta de resultado superaram. Para que isso aconteça, a empresa tem que ter tido lucro. E para que tenha tido lucro, as receitas têm que ser maiores que a despesa. Os saldos credores da conta de resultado tem que ser maior do que os saldos devedores, né? Por quê? Porque aí você vai debitar, ó, a apuração do resultado do exercício e vai creditar quem? E vai creditar lá os lucros acumulados, que é uma conta de PL, fazendo com que o PL aumente. Enquanto ali, no caso, em 80, o PL vai aumentar em 80, ele vai ficar com um saldo de 50 positivo. Questão 4. Olha aí uma questão boa aí, ó. Uma empresa apresentou o razonete da apuração do resultado. Havia 40 mil registrado a débito e 35.200 registrado a crédito. Então tá aqui, ó, a apuração do resultado do exercício. Então, na apuração do resultado do exercício, tinha 40 mil a débito e 35.200 a crédito. Portanto, quando você apura o resultado aqui, esse lado é devedor, esse é credor, aqui é o lado das despesas, lado direito da receita. Significa que as despesas foram maior que a receita em 4.800. Significa que a empresa teve um prejuízo de 4.800. Beleza. Além do razonete de apuração do resultado, a empresa apresentou o razonete da conta lucros ou prejuízos acumulado que estava devedor. Então essa conta aqui, ó, lucros ou prejuízos acumulado, quer dizer que tinha um devedor, era prejuízo acumulado. Se essa conta era devedor é porque era prejuízo acumulado. De quanto? De 500. Aí beleza. Nessa situação, os lançamentos de encerramento do exercício proporcionarão um decréscimo de 5.300 no PL da empresa. Pessoal, olha só, imagina você, aí esse resultado negativo que você teve, prejuízo, vai para que conta? Vai para aquilo ali, né? Certo. Então você vai pegar, ó, vou pegar aqui 4.800, creditar. Quando eu credito ARI, lembra que eu falei? É porque o resultado foi negativo. Vou creditar ARI em 4.800. Aí eu vou debitar prejuízos acumulados. Aí vai para aquela conta prejuízo acumulado que já está com um saldo de 500 e ele vai receber mais 4.800. Aí, ao final, essa conta lá de prejuízo acumulado, ela vai ficar com um saldo de quanto? Ela vai ficar com um saldo, tá ali, de, ó, 5.300. 5.300 desse lado, devedor, quer dizer prejuízo. Aí ele fala, nessa situação,
os lançamentos de encerramento do exercício, nós fizemos aí já o encerramento, né? Encerramos aqui, já transferimos lá para lucros ou prejuízo acumulado, proporcionarão um decréscimo de 5.300 no PL da empresa. Pessoal, ele me induz ao erro, né? Olha só, o PL, se só tivesse aquela conta ali, se o lucros ou prejuízo acumulado fosse o próprio PL, que era negativo em 500, agora o PL vai ficar negativo em quanto? Em 5.300. Então, esse, pessoal, olha só, isso aqui vai ser o saldo da conta. Mas ele não quer saber o saldo da conta, ele quer saber quanto essa conta vai ter diminuído. Essa conta vai ficar com um saldo de 5.300 negativo, mas ela já tinha um saldo de 500. Então, na realidade, ela não vai diminuir, olha o que ele quer. Um decréscimo no PL, não. O decréscimo vai ser correspondente a quanto? A 4.800. Ela vai ficar com esse saldo, sim, de 5.300. Vai. Negativo de 5.300, vai diminuir, né? Vai, 5.300. Mas essa conta e, consequentemente, o PL diminuíram em quanto? Em 4.800, porque ela já estava negativa em 500. Ela estava negativa em 500 e vai ficar negativa em 5.300. Então, ela, né, sofreu um decréscimo de 4.800, né? Então, essa questão é interessante porque ela não induz o erro ali, né? Portanto, a questão está errada. Próxima questão. Com relação ao balanço patrimonial e à demonstração do resultado do exercício, né, ele fala aí, julgue o item subsequente. A demonstração do resultado do exercício confronta receita, custo e despesas incorrido pela empresa para apresentar os lucros, lucro ou prejuízos auferido em determinado exercício social, os quais são contabilmente transferidos para a conta do PL, o que zera o saldo da conta de origem. Perfeito, né? Então vai ser transferido para o PL e vai zerar aquelas contas de origem. Você vê que zera a receita, zera a despesa, zera a apuração do resultado do exercício, zera tudo. Tudo foi conta ali de resultado, vai zerar tudo e transferir lá para o PL. A tabela a seguir apresenta em reais o balancete de verificação de uma sociedade anônima. Ele quer dizer, separando a conta patrimonial de resultado por um lucro. Então ele quer a apuração do resultado. Né? Simplesmente aqui a gente vai pegar a receita de um lado e despesa do outro. Então aqui a gente já vai fazer como é que é para ser feito. Abre o razonete, ó, e aqui a gente vai ter caixa ativo, aplicação ativo, móveis ativo, estoques ativo, móveis ativo. Duplicados a pagar passivo, aluguel passivo, capital social, PL. Então só tem essas duas contas de resultado. Aí você bota, ó, 3.000 aqui, 6.800 aqui. Portanto, um lucro de quanto? De 3.800. Então ele falou, apurou lucro no período. Correto. Lucro, receita maior que a despesa, foi lucro. Perfeito. Essa aqui a gente já fez. A demonstração do resultado do exercício confronta receita, custo e despesa incorrido pela empresa para apresentar os resultados oferidos em determinado exercício, os quais são contabilmente transferidos para a conta do PL, que vai lá para aquela conta, né? Lucros ou prejuízo acumulado, que zera aí as contas de origem. Portanto, como já comentamos, correto ali. Na apuração do resultado do exercício, é comum utilizar-se um lançamento de segunda fórmula para o encerramento das receitas. Não! É segunda fórmula para encerramento das despesas e terceira fórmula para encerramento das receitas. Lembra aí, ó, as despesas. Aí eu vou ter aqui despesa 1, despesa 2. Aí eu tenho 10 e 30. Aí para eu encerrar, eu tenho que transferir aquele saldo para o ARI. Aí eu faço um débito só no ARI de 40, um débito só, e credito aqui todas essas contas de despesa, ou seja, um débito e 2 ou mais créditos, 12. 12 é lançamento de segunda fórmula. Então, despesa encerrada com lançamento de segunda fórmula e receita pode ser encerrados com lançamento de terceira fórmula, portanto, aí, errado. Questão 9. Considerando o encerramento das contas de despesa no final do exercício, é correto afirmar que a conta resultado do exercício recebe o crédito, o saldo de todas as contas de despesa, né? Olha só, ele está dizendo a conta resultado do exercício. Eu falei que a apuração do resultado do exercício, aquelas contas de despesa vem tudo para cá, ó. Então ela recebe a conta, olha só, a conta de despesa, elas são creditadas, em contrapartida de área que vai ser debitada. Então a conta resultado recebe a crédito o saldo de todas as contas de despesa? Não.
As contas de despesas são creditadas, mas esse ARI ele recebe a débito. O ARI recebe a débito, portanto, errado, né? Todas as contas de despesas são debitadas. Não, custos de despesa na apuração do resultado são creditados. Somente é transferido o saldo da conta cuja despesa foi efetivamente paga? Não, aqui é regime de competência e independe de pagamento ou recebimento. A transferência do saldo da conta de despesa para a conta do resultado do exercício poderá ser feita por um único lançamento de segunda fórmula. Tá lindo aqui, né? Poderá ser feito, despesa pode ser tudo encerrada com lançamento de segunda fórmula, receita pode ser tudo encerrada com lançamento de terceira fórmula. Essa aqui, a conta do resultado do exercício, fica com seu saldo igual a zero. Pessoal, essa conta de apuração do resultado do exercício, olha só, você apurou. Aí vamos supor, se as receitas for maior que a despesa, é 100. O saldo é 100, se for receita, e o saldo seria negativo se fosse despesa. Mas depois, ele vai ser encerrado. Então não gosto dessa alternativa E aqui não. A conta de resultado fica com seu saldo igual a zero, está errado. Não, né? Você apura o resultado, depois essa conta é encerrada. Depois ela vai ficar com saldo igual a zero mesmo. Aí você vê aí comentário, não, mas o resultado do exercício, se a receita for maior que a despesa, vai ser lucro. Vai ser prejuízo, sim. Mas depois que você apurar o lucro, depois que você apurar o prejuízo, você não encerra essa conta? Encerra. Então essa conta de apuração do resultado do exercício, depois de apurado, ela vai ficar com saldo zero, porque você vai transferir. Agora, antes da transferência, não. Ele vai ter um saldo. Se receita maior que a despesa, essa conta vai ter um saldo credor do lado direito. Se despesa for maior que a receita, vai ter um saldo devedor do lado esquerdo. Mas depois esse saldo vai ser encerrado, né? Aí, mas o gabarito, letra D, não tem nem questionamento, né? Segunda fórmula, serão encerradas aí as despesas. A conta resultado do exercício recebe a crédito os saldos de todas as contas de despesas, né? Todas as contas de despesas são debitadas. Ele, né? Deixa eu ver o que é que ele quer, né? Somente é transferido o caso, já foi efetivamente paga. Não, né? Ó, aqui não, aqui ficou, né? Coloquei, mas repetiu aí a questão, né? Todas as contas de despesa serão debitadas, é a mesma questão aqui anterior, só que era para ter colocado uma questão da Quadrix, mas acabou não vindo aí, ficou repetido aí a mesma questão da IADES. Mas a grande coisa é essa, eu quero que você saiba isso, né? Já foi suficiente aqui para a gente ver que na apuração do resultado do exercício, custos e despesas vão ser creditadas e receitas vão ser debitadas, né? Para quê? Para uma conta transitória de apuração do resultado do exercício, que você vai apurar o resultado do exercício, depois que apurar, você vai transferir aquilo ali para aquela conta lá, lucros ou prejuízo acumulado, e aí que você vai dar a destinação do lucro. Beleza, pessoal? Então, é isso que é a apuração do resultado do exercício. É confrontar receitas e despesas obedecendo ao regime de competência. Isso, né? Vai ser evidenciado essa apuração. Aqui a gente joga receita de um lado, custo e despesa do outro, aí apura o lucro, né? Mas isso vai ser evidenciado através de uma demonstração, que vem de forma dedutiva, que é a demonstração do resultado do exercício, que será estudado no momento oportuno. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.